Boa noite. Será quarta-feira, na FEM, a reunião com os comerciantes de Sete Lagoas para tratar de assuntos relacionados com a venda de bebidas alcoólicas. A reunião acontece no auditório da FEM, às 9 da manhã. Entidades como Polícias Civil e Militar, Ministério Público, Comem, Juizado da Infância e Juventude e Conselhos Tutelares assinam comunicado que está sendo afixado nos estabelecimentos comerciais de Sete Lagoas que vendem bebida alcoólica. Nesta quarta-feira acontece reunião na Fundação Educacional Monsenhor Messias, às 9 horas, com representantes do comércio de Sete Lagoas, quando serão definidas ações de combate à venda de bebida alcoólica para menores. É um trabalho que foi iniciado no mês passado, a ETV teve acesso, a esse trabalho ao início, divulgou intensamente, e nós estamos acreditando muito, Magela, no sucesso dessa campanha. O objetivo não é outro senão diminuir a violência na nossa cidade. Como já foi falado, grande parte das intervenções policiais tem origem nas drogas, na bebida. Grande parte dos acidentes automobilísticos também são provocados pelo uso imoderado de bebida alcoólica. Nós estamos, então, com o apoio de todos esses órgãos e da imprensa de Sete Lagoas, que vem desempenhando um papel extremamente importante, com o objetivo da gente realmente conseguir mudar essa cultura aqui na nossa cidade. Na próxima quarta-feira, a partir de 9 horas da manhã, reunião com os comerciantes de Sete Lagoas. A Polícia Militar tem um número de quantos comerciantes cadastrados existem na cidade, comandante? Nós fizemos um contato junto à Prefeitura, nós temos 1.376 estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica na cidade. Todos esses estabelecimentos estão recebendo uma convocação para estarem nesta reunião e nós aproveitamos também a oportunidade para convidar aqueles que não receberam o comunicado ou que estão no processo de cadastramento junto à Prefeitura para estarem junto, porque é extremamente importante participarem dessa reunião, conhecerem o ordenamento jurídico, conhecer as normas que regulam o uso e venda de bebida alcoólica, para depois não alegar desconhecimento da norma. O desconhecimento não exime da culpabilidade. Boa noite. Representantes de várias entidades de Sete Lagoas estiveram reunidos com proprietários de unidades comerciais que vendem bebidas alcoólicas em Sete Lagoas. Em pauta, a ação para coibir a venda de bebida alcoólica a menores. A reunião realizada no auditório da Fundação Educacional Monsenhor Messias contou com a presença de várias pessoas que lidam com a venda de bebidas alcoólicas. O comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Jovino César Cardoso, destaca a iniciativa em prol do combate à venda de bebida alcoólica para menores. Esse é o quarto momento que nós estamos vivendo dentro da campanha de prevenção e proibição de venda de bebida alcoólica. Agora, então, é partir para a fiscalização depois dessa reunião de hoje, onde nós vamos estar conversando com todos os comerciantes, explicando o nosso ordenamento jurídico e como vai ser desenvolvidas as ações da Polícia Militar a partir de hoje. É muito importante a participação da sociedade denunciando, né, comandante? Com certeza, a sociedade tem um papel decisivo no sucesso dessa campanha. E também todos os órgãos que estão envolvidos, o Juizado da Infância e Adolescência, Conselho Tutelar, Comissário de Menor, Comem, OAB, Ministério Público, Polícia Civil, enfim, nós estamos aí com todos os órgãos unidos, visando então coibir essa ação, essa prática aqui em Sete Lagoas. Várias entidades de Sete Lagoas, entre elas o Conselho Municipal de Defesa Social, Juizado da Infância e Juventude, Conselhos Tutelares e Ministério Público, serão parceiros nesta luta. Eudécia Machado destaca a importância do projeto que está sendo lançado em Sete Lagoas e que visa coibir a venda de bebida alcoólica a menores, o que é crime e pode dar de 6 meses a 2 anos de cadeia, além de multa. Eu acho que não devemos vender a bebida alcoólica mesmo para menores, isso vai diminuir um índice muito grande, tanto de vício, que a partir da bebida alcoólica a pessoa parte para outras drogas, que a bebida também é uma droga, aí que começa. Venda de bebida alcoólica para menores é crime.
e vai gerar punição para os responsáveis. Este assunto foi discutido esta semana, quando do lançamento de um projeto que tem a parceria de várias entidades. Comerciantes do setor de bebida alcoólica, autoridades e a comunidade em geral estiveram presentes à reunião realizada no auditório Dr. Marcelo Viana, na Fundação Educacional Monsenhor Messias, quando do lançamento do projeto que trata da proibição da venda de bebida alcoólica a menores. Os comerciantes prometem fazer sua parte. Eu acho que é uma medida boa, porque realmente os jovens hoje estão começando a beber muito cedo, né? E a idade também, parece que eles estão saindo mais cedo de casa também, com 12, 13, 14 anos. A gente tenta segurar, tenta não deixar entrar se não tiver acompanhado, né, com o maior. Mas o colega que chega, eles já chegam de casa, muitas vezes já bêbados. Eles bebem em casa porque para não ter que pagar a cerveja mais cara, né, no estabelecimento fechado. Então eles já chegam lá na estação, muitas vezes já chegam bêbados e de menores. Eu acho a medida muito boa. A gente faz o que pode dentro da lei para coibir a venda lá também e coibir a entrada de menores. Mas é difícil, eu reconheço que é muito complicado. Se a sociedade toda não se juntar, pai, dono de estabelecimento, policial, juizado, eu acho a iniciativa muito boa. Uma matéria apresentada em um telejornal mostrando os problemas causados pela bebida alcoólica e sua venda sem controle aos menores foi exibida para que os presentes se conscientizassem dos perigos que a bebida alcoólica representa. O juiz da Infância e Juventude analisa o projeto que foi implantado em Sete Lagoas. Essas campanhas públicas, essas iniciativas públicas dão resultado, né? Quer dizer, toda a sociedade mobilizada chama a atenção da população, do cidadão comum, para o perigo dessa droga permitida chamada bebida alcoólica, né? Entre as entidades parceiras na luta em prol da conscientização da população e da coibição da prática em Sete Lagoas, está o Conselho Tutelar, que sempre se depara com crianças e adolescentes problemáticos após ingerir quantidades excessivas de bebida alcoólica. E a gente tem o dever e a obrigação de alertar os pais, os comerciantes, que é um problema sério, porque vão crescer adultos alcoólatras, drogaditos. Então é necessário que haja essa conscientização, essa fiscalização, esse apelo mesmo para que isso não aconteça. O Jornal ETV fica por aqui. Boa noite e um bom fim de semana. Já pensou em uma loja Fim de semana. A Polícia Federal esteve em Sete Lagoas e realizou a perícia no local. O roubo aconteceu na madrugada de sábado. 3 homens entraram na agência da Avenida Raquel Teixeira Viana e quebraram este vidro, que divide os caixas eletrônicos do interior da agência. O alarme tocou no momento. A central em Belo Horizonte acompanhou a ação do trio através do circuito interno de TV e acionou a polícia em Sete Lagoas. Os homens ficaram dentro da agência pouco mais de 1 minuto. O gerente Flamínio Ribeiro Nogueira atendeu nossa equipe, mas não quis gravar a entrevista. A exemplo dos peritos da Polícia Federal. Ninguém foi preso até o momento. A Fundação Caminho, Verdade e Vida apresenta no próximo dia 8 sarau com Lívia e Emanuel. O evento beneficente será realizado no Clube Náutico às 6 da tarde.
O ingresso custa R$ 15 e pode ser adquirido na Tarso Calçados. Vale lembrar que quem comprar o ingresso ganha no dia da apresentação um livro ou um CD com canções mediúnicas. Outras informações pelo telefone 3771-1441. Na sexta-feira, na Praça da Estação, a noite foi agitada. A Semana da Moda foi encerrada com a frustração de algumas pessoas. Em comemoração aos 110 anos da estação ferroviária, a Semana da Moda reuniu centenas de pessoas. Jovens promessas do mundo da moda estavam presentes, valorizando os pontos turísticos da cidade. Mas um fato inesperado estragou a noite dos pais e filhos. A Vara da Infância e Juventude indeferiu às 6 da tarde a requisição de autorização do desfile de crianças menores de 7 anos, considerando o horário incompatível. Os familiares inconformados protestaram. Olha, na verdade, trata-se de um evento cultural histórico de Sete Lagoas e há também o interesse dos pais, não só das lojas, né, em que as crianças participem até como uma recordação que elas teriam. E o promotor, Dr. Vitor Hugo, deferiu, opinou pelo deferimento do pedido feito pela agência de modelos, organizadora do evento. Isso às 6 da tarde? Não, ele opinou pelo deferimento antes. Às 6 da tarde de hoje é que o juiz indeferiu sob a alegação simples de horário sem compatível. Na verdade, até cerimônias religiosas são organizadas depois disso. No entanto, nós estamos às 21 horas com todas as crianças aqui, com os pais aqui. Se havia algum prejuízo à moralidade ou ao decoro das crianças, já houve, e o comissariado não fez nada, muito menos a justiça. Frustrada e chateada, porque a menina também está saindo magoada nessa daqui. O juiz não está olhando o direito da criança, nossa criança está sendo ofendida, ela está sendo ofendida. Nós também gastamos. E outra coisa também, quer dizer que depois de 8 horas, se criança nenhuma, as crianças continuam aqui tudo do mesmo jeito, com esperança ainda. Ele deveria olhar também que as crianças estão saindo prejudicadas e na escola. Já avisou os professores, os coleguinhas, sem contar a gente que vem de fora, vem para ver elas desfilar e não vê. Aí chega amanhã, vira para as crianças, você mentiu. Isso aí também a criança fica chateada, prejudicada, porque pensa assim, meu coleguinha achou que eu menti. Às vezes não vai nem querer ir na escola no dia seguinte para poder não ter o que explicar. Você desfilou, fulano? Não desfilei. A minha criou uma expectativa muito grande de participar, falou na escolinha, convidou os professores. E eu sou responsável por minha filha. Então, eu acho que isso aqui não vai prejudicar, eu acho que quem pode dizer que sim? Eu acho que tem outras coisas aí mais importantes que eu acho que deveriam ser olhadas e, no entanto, são deixadas. Mas quem pôde foi para a passarela. Os jovens fizeram bonito nos desfiles. Apesar dos pesares, o evento abre portas para a moda em Sete Lagoas. A gente tentou integrar a população com a moda. Eu acho que está faltando muito nesse Sete Lagoas, entendeu? Agenda cultural. O modelo Wesley ficou satisfeito e elogiou o evento. Esse evento aí está sendo muito importante, como eu mesmo estou iniciando a carreira como modelo agora, mas já tem muitas pessoas aí que, igual o Hope, a Jordânia, que é a Miss Sete Lagoas 2006, eles já são modelos antigos. Estão participando agora, mas está abrindo as portas para muitos modelos que estão e virão ainda aqui a Sete Lagoas, né? Tem modelos de São Paulo, de Brasília saindo também, estão vindo para cá, de Belo Horizonte, tem muitos. E é isso aí, é correr atrás e com certeza vai ter mais eventos e espero que esteja mais gente, mais pessoas aqui de Sete Lagoas presentes para participar. No final, aconteceu um protesto. Os parentes das crianças barradas, sem música, desfilaram com as roupas que seriam usadas. Nossa equipe procurou hoje o juiz da Infância e Juventude, Edilson Ruppensperger. Ele explicou o ocorrido. Eles chegam, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez, que chegam em si no mesmo dia. Uma cacetada de documentos assim, com certidão de nascimento da criança, autorização dos pais, cópia da carteira de identidade da documentação do pai ou responsável, a autorização dele autorizando ou não autorizando. Esse requerimento, essa autorização tem que ser individual, não é para o evento, tem que ser cada pessoa. Não, o promotor do evento, ele faz um pedido só
para todas essas crianças. E anexa ao seu pedido toda essa documentação. Essa documentação tem que ser estudada, tem que ver se a autorização do pai, se não tem, etc, etc. Não é verdade? Então precisa de um juiz ter de tempo. E ficam aqui na porta do fórum esperando. Não, a gente pode. E no dia que pediram esse alvará, dessa última vez, eu estava num júri. Estava dentro do júri. Então, para não frustrar o evento, ou simplesmente indeferir, ou mandar via concluso no dia seguinte ou 2 dias depois, porque eu estava em júri, em sessão do tribunal do júri, para não frustrar, aí foi uma luta. Enquanto o promotor e a defesa debatiam no júri, lá embaixo, eu subi aqui no gabinete para tentar agilizar isso, para não frustrar o evento. Né? Simplesmente indeferir, ou então não sair o alvará a tempo e não poder se realizar e frustrar o evento. Então, nós procuramos fazer o mais rápido possível para exatamente não frustrar o evento. Muito bem. Então é que seja feita essa explicação, precisa de tempo para isso. E mesmo assim, nós tivemos o cuidado de não querer frustrar o evento. Né? Dentro de um júri, eu não sou obrigado a parar o júri para atender, num requerimento que entrou no mesmo dia. Então aquilo foi feito rápido para eu não frustrar o evento, pelo menos, como é que se diz, realizar de alguma maneira. Aí quando o processo veio para mim, quando o requerimento veio para mim, já comparecido no Ministério Público, aí eu li ali de 8 às 10 da noite, de 2 anos, a criança de 2 anos até 17 anos e 11 meses, ou 12, menos de 18, de 2 anos a 8 horas da noite em praça pública fazendo desfile. Eu achei um exagero, 2 aninhos de idade. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Eu tenho um filhinho de 2 anos e meio, ele é pequenininho, é um bebê ainda, então era menor ainda que o meu filho. Era uma criança de 2 anos de idade. Eu falei assim, ainda que tenha autorização do pai o responsável, me parece um exagero. Às 8 horas da noite, em praça pública, ficar desfilando uma criancinha de 2 anos, eu achei exagero. Se fosse no Náutico, por exemplo, às 3 horas da tarde, aí é diferente. Dentro do Clube Náutico, 3, 4 horas da tarde, acompanhado do papai e da mamãe, desfilando aquelas roupinhas de bebê, não viria nada demais. Mas eu achei um pouco de exagero, 2 aninhos de idade em praça pública. Se 2 anos eu acho um exagero, então tem que fixar uma idade. Qual seria a idade? Então eu vou dizer, menor de 7, que a sua personalidade não está formada ainda, então não vou expô-la em praça pública. Ainda que com desfile, ainda que com a presença dos pais. Foi então que eu fixei menor de 7 anos, não. Repito, se fosse uma criancinha de 2 anos, num clube náutico fechado, às 3, 4 horas da tarde, com o papai e a mamãe, aí eu não viria nada demais. Mas às 8, 9, 10 da noite, em praça pública, eu achei um exagero. E eis aí a nossa justificativa. Final da edição de hoje do Jornal ETV. A gente volta amanhã no mesmo horário. Boa noite e até lá. Pessoas aumentam nos dias de festa. O policiamento especial que é lançado para o Carnacete, ele não prejudica o policiamento que é escalado para a cidade. E é claro, com reforço para esses locais que a Polícia Militar sabe de grande concentração de pessoas, como é a orla da Lagoa Paulino. A Vara da Infância e Juventude informou que terá tolerância zero quanto à venda e consumo de bebidas para menores. Os bailes carnavalescos, eles já são disciplinados na portaria geral. Nós temos uma portaria geral que procura dar o direcionamento básico aí, de todos esses eventos, especialmente e também o carnaval. Mas em relação aos organizadores do Carnacete, nós não recebemos nenhum requerimento. E manteremos a fiscalização mais ou menos desse nível, que é o normal. Bebida alcoólica para menor, tolerância zero. A Polícia Militar segue a legislação vigente. Então é claro que em caso de venda de bebida alcoólica para menores, a pessoa será presa pela Polícia Militar. Os motoristas mineiros multaram acidentes nas estradas próximas a 7 Lagoas. Democrata completa 4 jogos sem vencer. Autoridades civis, militares e entidades de classe, dando ênfase à necessidade de dar um destino final aos pneus inutilizáveis. O diretor-presidente da ANIP acredita que isso se torna a cada dia uma necessidade indispensável no contexto geral.
com esse convênio, nós estaremos, a partir de agora, fazendo o quê? Com que todo pneu inservível, que cada cidadão que levou o pneu para casa e que não quer mais ter uso dele, saibam de levar esse pneu de forma a ser colocado e tenha certeza que ele não será jogado na natureza. Portanto, não causará nenhum problema de saúde, nenhum problema de entupimento nas galerias, nos córregos. Então, eu acho que nós estaremos resolvendo dessa maneira um problema potencial que poderia ter com a comunidade aqui de Sete Lagoas. Qual o ganho ecológico para o município? O ganho ecológico é justamente esse, quer dizer, é um município que tem oficialmente instalado um ecoponto, quer dizer, o próprio nome já liga a questão da ecologia, né? E faz com que a partir daqui o pneu seja destruído de forma ambientalmente correta, em destinações que é reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente. Então a comunidade tem um ganho ecológico também nesse evento. Representantes das entidades de classe do Judiciário apoiam essa iniciativa do Executivo, acreditando que só a união poderá mudar o pensamento da sociedade na luta por um meio ambiente mais agradável de se viver. E a importância é o seguinte, o pneu inservível, ele pode ser um abrigo de animais peçonhentos, de ratos, cobras, né, insetos. E também quando ele enche de água, ele pode ser também lugar para desenvolver mosquitos, né? Então ele causa muito problemas ambientais. E também existe a prática de esquemar o pneu, que é outra prática também que polui o meio ambiente, que polui o ar, né? Quando você queima o pneu, você produz uma série de gases tóxicos que vai poluir a atmosfera. Então, é muito bom essa parceria com a ANIP, que vai realmente retirar esses pneus aqui do nosso meio ambiente. Eu acredito que a principal coisa que nós podemos fazer, que a CISEL pode contribuir, é na divulgação através dos seus meios, né, para todos aqueles seus filiados e em síntese para toda a parte industrial e comercial, principalmente aquela relacionada ao aproveitamento de pneus dentro da cidade. De modo que a gente possa fazer com que esse movimento de levar esses pneus para um ponto certo de coleta seja conseguido num prazo mais curto possível, porque isso sim beneficiaria a cidade. Quanto mais curto for esse tempo das pessoas começarem a usar esse ponto para coleta de pneus, melhor para a nossa cidade. Então, acho que essa seria a grande contribuição que a CISEL poderia dar. O prefeito Leone Maciel Fonseca afirma que só com a união de pessoas sérias é que Sete Lagoas terá seu desenvolvimento garantido. É uma responsabilidade social e que se materializa essa responsabilidade social com os primeiros passos no sentido de trazer o equilíbrio, o desenvolvimento sustentável. Com este convênio, nós transferimos para a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos o dever de buscar os pneus inservíveis no município de Sete Lagoas e no seu entorno. Para isso, consequentemente, tem gastos. Quais os gastos? O gasto é construir o ecoponto, o local que vai ser depositado o pneu, que não pode ser a céu aberto. Isso ainda nós não temos, nós devemos iniciar o ecoponto. As pessoas vão colocar os pneus lá no aterro controlado para que a ANIP possa buscá-los. Mas com a obrigação do município construir dependências compatíveis para que o pneu não fique exposto ao sol ou à chuva. Durante seu pronunciamento na assinatura do convênio, o senhor disse que sua meta é governar ouvindo pessoas sérias. Governar ouvindo pessoas sérias e, nesse particular, eu incluo a imprensa séria de Sete Lagoas, escrita, falada, televisada, e inclua as ONGs, as associações não governamentais, para que possa ter sempre acesso ao Executivo para sugestão da solução dos problemas apresentados no nosso município, pelos nossos munícipes, ou problemas oriundos ou trazidos de pessoas sem compromisso com Sete Lagoas. O TRE de Minas Gerais divulgou um alerta para quem trabalhou como mesário no primeiro turno das eleições 2006. Segundo o TRE de Minas, essas pessoas estão automaticamente convocadas pela Justiça Eleitoral para trabalhar no segundo turno.
Na opinião pessoal de hoje, nós temos 2 convidados que vão nos falar a respeito das doações que podem ser feitas, da maneira que a sociedade, a comunidade pode participar em favor da criança e do adolescente. Há um fundo que pode e deve ser feito pelas comunidades, e para falar sobre esse assunto estão aqui conosco o Dr. Edilson Rubens Pelger, juiz de direito da Vara Criminal e também da Vara de Menores da comarca de Sete Lagoas, e o Dr. Maurício Godinho, que é delegado substituto da Receita Federal aqui em Sete Lagoas. Dr. Edilson, adolescente, crianças, jovens que precisam da atenção da comunidade, e isso tem algum custo, mas é possível aos empresários, às pessoas em geral, participar para a criação de um fundo que permita cuidar dessas crianças. Como é que isso funciona? É um tema muito importante, como você me disse muito bem, tudo tem um custo, né? Não se consegue realizar nada sem recurso. E o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê a existência do FIA, do Fundo da Infância e Adolescência, através do qual se capta recursos para aplicação, evidentemente, nas causas e nos interesses da criança e do adolescente daquela municipalidade. Porque o fundo é municipal, salvo engano, né, doutor Maurício? É municipal. Então, cada município tem o seu próprio conselho e tem o seu fundo. O fundo, sim, a existência ele já é prevista no ECA, né? Mas cabe ao Conselho Municipal de Direitos, né, a criação efetiva, a concretização desse fundo, né, com a abertura de uma conta específica na Caixa Econômica, no caso da Caixa Econômica Federal, e toda a população como um todo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né, doarem para este fundo, que será gerido pelo Conselho Municipal de Direitos, com a fiscalização da Receita Federal, nas causas e nos interesses da criança e adolescência. Então o doutor Maurício irá nos esclarecer certamente do ponto de vista técnico de como fazer essa doação, e certamente o doutor Maurício também vai demonstrar com mais clareza o quanto é fácil e o quanto é proveitoso, não só, evidentemente, para a criança e adolescente daquele município, como para o próprio doador, que pode reduzir todo aquele recurso doado no seu imposto de renda, no seu ajuste anual, né? Só para a gente esclarecer, doutor, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele prevê a criação de um Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, depois ele prevê a criação do Conselho Tutelar e também prevê a criação desse FIA, Fundo da Infância e da Adolescência. Cabe ao juizado, no caso sob a sua responsabilidade, cuidar para que isso seja cumprido do ponto de vista legal. Não, é lógico que se desembocar na gente alguma reclamação, alguma fiscalização, evidentemente não vamos processar isso. Mas a fiscalização é especificamente da Curadoria da Infância e Juventude, do Ministério Público e, evidentemente, da Receita Federal, né? A gente tem um papel, talvez, de divulgação e de incentivo à contribuição para esse fundo e, evidentemente, na tarefa jurisdicional, ficar à disposição, evidentemente, da Receita e do próprio Ministério Público para processar alguma reclamação nesse sentido. Doutor Maurício, com respeito à Receita Federal, a participação dela nesse processo, nesse envolvimento, comunidade, FIA, etc., é do ponto de vista técnico. Esse fundo, para ele ser criado, para ele funcionar, para ele ser gerido, ele tem que obedecer a normas técnicas que a Receita Federal, evidentemente, acompanha. Exatamente. No caso, essa doação não seria exatamente uma doação, seria uma destinação. Então, ao invés da pessoa, quem tem a possibilidade, né, quem vai fazer a declaração completa, ou então a pessoa jurídica que declara por lucro real, ela pode destinar parte do seu imposto devido para a sua comunidade, a sua própria cidade, né, através do conselho. Antigamente, você podia fazer doações que eram descontadas para essas entidades de caridade, e isso foi limitado, porque isso aí começou a perder um pouco o controle. Então, as pessoas faziam doações em valores menores do que estava documentado. Isso daí servia como uma forma de elidir
o pagamento de imposto de renda. Então, para moralizar isso, a Receita, para não criar empecilho, porque é do interesse realmente público, que seja feita, essas entidades beneficentes, elas são importantes. Então, para isso, foi criado uma forma de o conselho, a doação ser feita a partir do conselho, ou seja, você doa ao conselho e o conselho destina essa verba para as entidades beneficentes. Isso, cada empresa, cada pessoa física ou jurídica, ele tem um limite. Ele não pode, por exemplo, eu vou pagar X de imposto de renda, então eu vou doar tudo para a tua empresa. Não é assim? Não, não é assim. Evidentemente, o Tesouro Nacional precisa, né, da participação, né? Então, essa fração seria 1% para pessoas jurídicas do imposto devido para as pessoas jurídicas que declaram lucro real, e as pessoas físicas seria 6% do imposto devido para aquelas pessoas que queiram fazer a declaração completa. Muito bem. Nós vamos a um pequeno intervalo. No próximo bloco nós vamos entrar em mais detalhes a respeito de como essa doação pode e deve ser feita por aquelas pessoas que estão sensibilizadas diante do problema. Daqui a pouco. No Opinião Pessoal de hoje, é nosso tema o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência, um tipo de fundo que é formado a partir de doações ou de destinações, como o Dr. Maurício Godinho nos colocou, através ou por iniciativa de pessoas, empresas, etc., que queiram destinar parte do seu imposto de renda nesse sentido. Nesse aspecto, doutor Edilson, a justiça, as pessoas, os organismos encarregados de orientar uma política em favor da criança e do adolescente têm que ficar atentas na motivação das pessoas e das empresas para que essa doação aconteça e o fundo seja formado. É verdade. O doutor Maurício usou o termo adequado e a utilização do termo adequado mostra e demonstra, né, o que a essência da coisa e a essência da coisa, a seriedade da coisa. Quer dizer, não é uma doação, a destinação. O doutor Maurício explicou muito bem, não é uma doação, uma destinação. E essa diferença é importante para os telespectadores tomarem conhecimento, e a população em geral, é que você não está doando propriamente para o fundo e nem doando para uma determinada entidade filantrópica. Praticamente você não está tirando do bolso para fazer uma doação. Exatamente. Foi muito importante a colocação do doutor Maurício. Você vai destinar uma parte do seu imposto devido para o Fundo da Infância e da Adolescência, através do qual o Conselho Municipal de Direitos vai ajudar todos esses abrigos, né, todas essas instituições, todas essas ONGs que tratam do interesse da criança e do adolescente no seu município. Quer dizer, isso é muito importante, essa colocação é muito importante para o nosso tema, porque a empresa ou a pessoa física que vai ter de pagar no ajuste anual 1.000 de imposto de renda, ela vai continuar pagando os 1.000. Só que desse 1.000, suponhamos 6%, dá o quê? R$60, no caso, né? R$60, né? No caso do nosso exemplo, R$1.000, quem vai pagar 6%, então R$60. É como o contribuinte diz assim, o fisco, o Receita Federal, o leão, você está me... Eu tenho que te pagar 1.000, mas eu não vou te dar 1.000, não. Te dá 940. 940, porque 60 eu quero dar para o fundo, que eu quero que aplique na criança e adolescente do meu município. Exatamente. Quer dizer, então, e como o doutor Maurício um dia falou quando foi movimentada essa campanha, o doutor Maurício falou uma coisa muito interessante, que é que o contribuinte, pessoa física, não perde nunca. Ele pode doar. Se ele pudesse doar até mais, seria interessante, porque ficaria esse dinheiro no município. Então ele não perde nunca, porque de qualquer maneira o imposto devido dele não vai se alterar. Claro. Não vai se alterar. Se ele doar, se ele deve 1.000 ao imposto de renda ao leão, se ele deve 1.000, ele continuará devendo 1.000. Só que 60 vai ficar aqui em Sete Lagoas, obrigatoriamente. Vai circular aqui mesmo. E vai circular aqui, vai ser aplicado só na escala da criança e adolescente. Isso mostra também, doutor, a sapiência da lei nesse caso. O legislador brasileiro é muito próspero, muito bom. Porque ele determina também que o dinheiro não vai ser entregue para fulano gastar. Tem um conselho que vai destinar para uma entidade e ela, sim,
vai aplicar esse recurso. Exatamente. E por isso que eu acho que talvez é um aspecto desse nosso tema um pouco árido, um pouco assim, delicado, Clarindo, mas que eu acho que a gente deve colocar, que é o problema da corrupção. Qual é o grande problema? E o Labac, Fernando Labac, né? Da ACI, a CISEL. Labate. Labate. E ele até me retrucou numa colocação interessante. Eu estava mencionando naquela oportunidade, lá no lançamento dessa campanha, no Conselho Municipal de Direitos, onde estava o prefeito Leone Maciel, a Cidinha e muitas outras autoridades, inclusive o próprio doutor Maurício, que eu estava me referindo à questão da corrupção, que o grande problema nesse país é a corrupção, né? Então, às vezes, a gente fica pensando, meu Deus, vou dar 6%, mas será que vai ser aplicado mesmo na criança e adolescente? Então, o contribuinte, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, sempre fica com aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha. Aí, Aí o Labate, né? O Labate veio com... Assim, em virtude disso, aí eu sugeri ao Conselho que fizesse uma ampla divulgação da utilização desses recursos. Nós recebemos no ano fiscal X, no exercício X, tantos R$1.000 para o FIA e foi aplicado aqui. Deixar bem transparente a utilização desses recursos, né? Para que o doador, seja pessoa física ou jurídica, fique tranquilo no sentido de que o dinheiro ficou aqui na cidade de Sete Lagoas, circulou aqui e aqui foi investido nessa área de interesse da criança e adolescente, né? Para que tenha essa transparência. Aí o Labate quando foi falar, me contra-argumentou com uma posição, com uma ideia muito interessante. Porque os 1.000, minha gente, ele falou uma coisa muito inteligente. Que os R$1.000 que nós devemos mesmo ao imposto de renda e que vai para o bolo da União, nós não fiscalizamos isso. Alguém fiscaliza, né, a utilização do seu imposto de renda pela União? Lógico que você vê a construção de uma rua, a construção de uma estrada, a construção de um hospital, mas saber exatamente o que o fisco fez, o que o Estado fez com aquele dinheiro do seu imposto devido, você não tem essa fiscalização. Bom, aí o Labate falou assim, essa transparência é importante, mas se você não fiscaliza o bolo da União, pelo menos, e você de repente não consegue também fiscalizar bem o bolo daqui, que é o bolo do FIA, que é o nosso assunto, mas pelo menos está aqui, né? Quer dizer, não há dúvida que esse percentual de R$60, nesse nosso exemplo de R$1.000 de imposto devido, está aqui, né? Quer dizer, então é muito interessante a gente saber que o imposto devido não vai alterar, é uma destinação, como o doutor Maurício falou, uma destinação de parte desse imposto devido para o FIA e esse dinheiro vai ficar aqui, fiscalizado por nós aqui, por pessoas da nossa comunidade, inclusive o Conselho Municipal de Direitos. Nós vamos a mais um pequeno intervalo. No próximo bloco vamos pedir ao doutor Maurício para explicar detalhes técnicos de como deve ser feita esta doação. Em instantes. Na opinião pessoal de hoje, são nossos convidados, doutor Edilson Benzpelger, juiz de Direito da Vara Criminal, da Vara de Menores e Adolescentes da nossa comarca, e o doutor Maurício Godinho, delegado substituto da Receita Federal aqui na cidade. Nós estamos falando sobre o FIA, Fundo da Infância e da Adolescência, um fundo que é formado a partir de, não de doações, que ficou esclarecido agora, mas sim de destinações de parte do imposto de renda devido para, ou em benefício, de crianças e adolescentes. Como é que isso deve funcionar, doutor Maurício? Bom, aqueles que queiram fazer a sua doação, eles têm que, no caso, um banco oficial aqui em Sete Lagoas é a Caixa Econômica Federal, é uma conta específica, o Conselho tem esse número dessa conta, acho que, eu não sei a agência exata, eu vou fazer a doação agora com o meu 13º, e até o gerente estava lá conosco no lançamento da conta, então ele tem que ir ao banco, fazer o depósito na conta corrente do fundo. Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Exatamente. Feita essa doação, ele vai pegar o comprovante de depósito, vai ao Conselho,
vai informar ao conselho que fez aquela doação, comprovar com o recibo. Aí vai receber o recibo do conselho, né, o recibo que foi feita a doação. Primeiro vai à caixa, né, doutor Maurício? Primeiro vai à caixa, faz a doação, faz o depósito. Isso, aí ele pega o recibo de depósito, leva ao conselho. Leva o conselho para pegar o recibo do conselho. Para esse sim que vai servir para o fisco. E é importante essa informação, porque cabe ao conselho informar ao fisco, através de uma declaração específica, todas as pessoas que fizeram a doação. Porque o nosso controle é em cima disso. Claro. Se de repente a pessoa deposita o dinheiro, não procura o conselho, na hora de declarar o imposto de renda, ele não tem como. Ele vai ter que comprovar depois, a posteriori, que fez a doação através do recibo. Ou seja, ele vai cair em malha e vai ter essa dor de cabeça. Então, o interessante para fazer a coisa correta, fazer a coisa completa, é fazer a doação no banco, ir ao conselho, informar ao conselho, para que o conselho possa nos informar. Aí as informações ao batimento da declaração dele de ajuste anual do imposto de renda e a declaração do conselho de benefício fiscal. Claro. Isso é feito o batimento nos nossos sistemas e estando os dados todos corretos, a declaração é apurada, a informação vai ser cruzada, checada e o contribuinte vai dar como regular. Se não houver a informação por parte do conselho, nós vamos ter que pedir para o contribuinte comprovar aquela doação e ele vai ter que ir lá com o comprovante, no caso. Muito bem. Nesse caso, o departamento jurídico, o departamento contábil da empresa ou o contador da pessoa tem que estar atento a esses detalhes. Exatamente. É importante porque a doação é feita durante o exercício. Então, entra na declaração do exercício seguinte. Então, é importante a pessoa jurídica que queira... A pessoa jurídica já tem, logicamente, o contador, mas a pessoa física, procurar um profissional da área, procurar a própria Receita Federal também, para ter orientações, se informar melhor de como fazer, porque existe uma confusão muito grande com relação até... É uma questão, porque no Brasil a gente tem a retenção na fonte, a gente paga um adiantamento, mensalmente, a gente paga um adiantamento do imposto devido, e no final do exercício é feita a apuração, tem imposto devido, imposto a restituir ou imposto a pagar, né? Então, esse percentual é em cima do imposto devido, não é a questão do imposto a pagar ou imposto a restituir. Mesmo você tendo imposto a restituir, você pode fazer a doação, porque você vai ter mais imposto a restituir. Você vai adiantar um pagamento no caso de um imposto a pagar, você vai adiantar no pagamento, e no caso de imposto a restituir, você vai ter um imposto a restituir a maior, em cima exatamente do percentual que você doar. Se o cara me permitir, doutor, para esclarecimento da população, significa dizer, não sei, pode ser que eu esteja errado, e eu também não tenho conhecimento disso, mas para esclarecimento até para mim e para a população em geral, num exemplo que a gente deve 1.000 de imposto devido, um exemplo, deve 1.000, aí 6% dão R$60, aí... Então, eu deposito R$600, etc. Deduzo ali. E eu paguei 2.000 de retenção na fonte. Tá certo? Eu paguei 2.000 de retenção. Então, consequentemente, terei imposto a restituir. Isso significa dizer que eu vou nesse nosso exemplo, que eu vou restituir 1.060? Exatamente. Você vê, doutor Clarino? Você vê só como é que é vantajoso? De toda maneira é vantajoso. Tem imposto a restituir, eu tenho imposto a pagar. Você paga adiantados. Você paga adiantadamente, você faz a destinação e paga um pouco antes, 6%, né? Claro. Caso 60 antes, e os 940 depois, se você tiver imposto a pagar. Se você tiver imposto a restituir, ao invés de receber os 1.000, você recebe 1.600. Mas, quer dizer, é realmente fantástico. Além de ser uma ação social importante, doutor Edilson, não perde nunca. Nunca. É uma vantagem contábil. Exatamente. O contribuinte pessoa física jurídica não perde nunca. Claro. O não custa nada não é uma figura de linguagem, né? Não custa nada mesmo. Literalmente. Maurício. Doutor, só para informar quem está em casa, esse Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um conselho legalmente constituído em Sete Lagoas. Sem dúvida. As pessoas interessadas devem se informar onde? Se informa na promoção social, ali na Rua Leopoldina. Leopoldina, né? Promoção social, com o Odair, né, que é o presidente do conselho, na própria Curadoria da Infância e Juventude no Fórum, até a gente estaria à disposição para isso. Mas o lugar mais adequado
é no próprio Conselho Municipal de Direitos, que é ali na antiga Secretaria de Promoção Social, que hoje é a Secretaria de Justiça Social, né? Muito bem. Se informa sem qualquer dificuldade. Muito bem. Doutor Edilson, doutor Maurício, muito obrigado pela presença. Esse esclarecimento é importantíssimo. Acredito que, a partir dele, pessoas, empresas e pessoas físicas da nossa comunidade estão conscientes da importância, da utilidade e das vantagens de participar na formação desse fundo. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Muito obrigado, foi um prazer, Clarinho. Só para deixar assim, bem frisado, como o doutor Maurício falou, quer dizer, é importante depositar no fundo, para o fundo, na Caixa Econômica Federal. É importante pegar esse recibo de depósito e levar no Conselho, para o Conselho emitir um recibo do FIA e do próprio Conselho de que você doou aquilo, e o Conselho Municipal de Direitos informa ao fisco, que de forma tal que o fisco, vendo lá na relação que Edilson doou 60, Edilson deduziu 60 para o FIA e tem uma declaração do Conselho que o Edilson também deu 60, então não vai criar nenhum problema para aquele contribuinte, no caso para esse contribuinte Edilson, no nosso exemplo, no que seria, o doutor Maurício se referiu, que é entrar na malha fina. E o importante é deixar frisado para os grandes empresários que pagam certamente muito de imposto de renda, deixar isso claro para todos os empresários, declarando que não é dedução de imposto, é destinação. Ou seja, se o empresário deve 1 milhão de imposto de renda, se ele vai ter de pagar no seu ajuste anual 1 milhão de imposto de renda, ele vai dar 60 mil reais para ficar aqui sem alterar nada. No caso, 1%, né? Seria... no caso seria 1%, da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica seria 1%. Então, 1% seria 10 mil reais nesse exemplo, ele seria 10 mil reais aqui na cidade e não lhe custa absolutamente nada, como o doutor Maurício falou. Por quê? Porque ele paga 1 milhão de imposto, ele tem 1 milhão de imposto de imposto devido. E continua devendo 1 milhão de imposto, só que ele vai deixar 10 mil aqui. E se ele tiver imposto a restituir, ele vai ganhar, ele vai receber o que tem que restituir e mais esses 10 mil, por exemplo. Quer dizer, é tudo muito vantajoso. Muito bem. Muito obrigado, doutor Edilson, doutor Maurício, pela presença aqui conosco. Muito obrigado você, amigo de casa, pelo carinho da sua atenção. A gente volta numa próxima oportunidade, numa opinião pessoal.